Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Antonieta querida, bom dia. Mais uma semana que se inicia, né? Segunda semana do mês de maio. Bom dia, João Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, meu amor. Bom dia, Ana, Jurema, querida, Rose. Sejam muito bem-vindas. Que delícia ter vocês aqui mais essa semana, né? Em mais uma semana da nossa quarentena, novos hábitos da quarentena. Sejam muito bem-vindos, viu? Que delícia ter vocês aqui, gente. Eu vou aproveitar e pedir para vocês aí já irem convidando o máximo de pessoas possível, porque a nossa manhã tá muito especial. A nossa convidada, eu sei que eu sempre falo isso, né? Que a nossa convidada é especial, que cada um é muito especial aqui pra gente, né? E ela traz hoje um tema, ela vai falar sobre sexualidade, que para algumas pessoas ainda é muito tabu. Mas essa energia, a energia sexual, é uma energia muito forte em nós e que nos move. E a Antonieta traz isso de uma forma linda. Então, assim, convidem o máximo de pessoas possível. Bom dia, Raquel! Seja bem-vinda! Acordou cedo também, né? Mas isso, você costuma acordar cedo também. Bom dia, pessoal. Então, eu vou pedir para vocês chamarem o máximo de pessoas possível. Bom dia, querida Maria Helena. E eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por estarem conosco nessa jornada. E falando em jornada, eu quero aproveitar para te lembrar para que você se inscreva na nossa jornada dos hábitos, do seu hábito, que vai acontecer no dia 6 de junho. Vocês já sabiam, né? Nós estávamos com passagem marcada já para o Brasil. O nosso primeiro reprogramando desse ano seria no dia 6 de junho. Como a gente não tem controle de nada, né? Isso não vai acontecer, nós não iremos mais, óbvio. Então nós decidimos fazer um webinar com vocês no dia 6 de junho, durante 3 horas, onde vocês poderão trazer um hábito e nós caminharemos junto com vocês para ajudá-los a transformar esse hábito. Então nós estamos preparando juntamente com a nossa equipe de TI, nossa equipe de marketing, uma manhã muito especial. Para isso nós precisamos saber, né, qual o número de pessoas que estarão conosco para podermos escolher a melhor plataforma. Então por isso que eu estou dizendo, né, se inscrevam, é super fácil, é um webinar completamente gratuito, vai ser transmitido, a gente ainda está vendo realmente qual vai ser a forma, se vai ser pelo Zoom, a gente ainda está estudando isso, tá bom? Então venham todos, sintam-se convidados e se inscrevam. Bom, são 6h33, eu tô dando um tempinho aqui para chamar. Bom dia, Gu, bom dia, Gustavo. Ô, meu querido, véspera de aniversário de Gustavo. Amanhã cantaremos parabéns para o nosso querido Gustavo, viu? Thalita, querida, bem-vinda. Renata. Deixa eu achar agora novamente aqui a Antonieta, para que a gente possa... Pronto, ela já tá. Vou chamar, então vou abrir as portas para a Antonieta, para que nós possamos a nossa manhã. Tá esperando aqui, Antonieta? Vamos lá. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Seja muito bem-vinda. Muito Que, obrigada, muito obrigada. Eu é que, que agradeço muito. ai, que bom ter você aqui. Gente, eu quero apresentar a Antonieta para vocês. A Antonieta, sim, eu estou realmente muito grata por ela estar aqui conosco. Eu sei que a agenda dela é super corrida e não é porque estamos em quarentena que a agenda dela diminuiu,
Graças a Deus, né? Essa Graças agenda a Deus. agora bem online, né, Antonieta? É, é. E olha só, antes de falar, eu quero falar para vocês o seguinte: a Antonieta, ela lançou no último dia 28 de janeiro, lá na Casa das Rosas, em São Paulo, um livro que tá assim incrível, gente. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas pelo que a Antonieta já me passou, olha só que capa maravilhosa, gente. Olha que coisa mais linda, delicada, sobre amor e alma, a sexualidade como caminho. Olha que São coisa as linda. mandalas, são as mandalas dos nossos arquétipos femininos. Ai, olha, fala eu arrepio já. A Antonieta, ela traz um currículo bastante extenso e eu pude perceber nesse currículo dela um caminho mesmo, né? E daqui, de onde eu fui lendo o seu currículo, eu percebi assim uma guiança muito grande no seu trabalho, né? O que transforma esse trabalho ainda mais em algo que eu não tenho dúvida que toca muitas pessoas, inclusive adolescentes, né? Então, a Antonieta, ela é bacharel e licenciada em Química, ela é mestre em Educação, mentora e terapeuta sexual transpessoal, ela é educadora e orientadora sexual em escolas e organizações, aromaterapeuta, ela é celebrante de ritos de passagens, como, por exemplo, bênção do útero e apresentação do bebê, menarca, casamento e menopausa. Ela é guardiã de círculo de mulheres e ela tem um vasto caminho voltado para o feminino e o feminino sagrado. E com todas essas qualificações, ela gosta de ser apresentada assim, como uma mulher alada, como mãe, esposa e tia-avó. Eu também sou tia-avó, eu sei o quanto isso é gostoso. Onde faz? Bom demais, seja muito bem-vinda, querida. O espaço é seu e eu estarei aqui como sua ouvinte. Tenha a palavra. Obrigada. Bem, eu queria primeiro dar os meus bons dias a todos que estão presentes. Um dia lindo e a gente sempre fala em sagrado, sagrado, e a gente não se dá conta do quanto é sagrado. Um dia lindo aqui de outono, né? Para vocês de primavera, mas muito lindo, um dia ensolarado. E para mim, dar as boas-vindas a vocês é também dar as boas-vindas a esse dia maravilhoso. E o Jean-Yves Leloup sempre fala, né, que a gente escuta o barulho da árvore que cai, do carvalho que cai, mas não escuta o barulho da floresta crescendo. Então, meu convite aqui é para escutar esse barulho do silêncio crescendo, né? E a gente se conectando com esse momento presente lindo. Em geral, a gente tem tantas preocupações que nos deixam no passado, no futuro. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para estar bem conectados com essa dádiva, esse presente maravilhoso. E agradecer muito, Márcia, a você, a Fabrício, que eu gosto tanto. Para mim, uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer ao pessoal que está entrando. Até vi a Renata, está aí, Renata, minha linda. Agradecer pela acolhida e pelo convite. É um momento muito especial e que nós estamos vivendo e eu sinto que falar de determinados assuntos pode ajudar a entender um pouquinho de um outro lugar, ouvir uma escuta interior de um outro lugar que não esse lugar, infelizmente, arquetipicamente falando, do medo que está aí fora, né? E que eu digo sempre, esse medo coletivo acaba reverberando em nós, no nosso medo, né? No medo individual de cada um. Então, é importante que a gente tenha a oportunidade de falar sobre a nossa existência, mas de um outro lugar, de um lugar de luz, de um lugar de alegria. E falar da sexualidade, para mim, é uma delícia, porque é falar desse lugar. É falar desse lugar de desejo de viver, de alegria pela vida, de energia vital, né?
Então, eu fiquei muito feliz com o convite. E aí vamos falar um pouquinho, né? Na verdade, eu queria deixar bem aberto, pode me interromper a hora que for necessário. Eu Tá. sei que vocês estão acompanhando, se houver perguntas, questões, na medida do possível a gente vai conversando, né? É, nós vamos conversar um pouquinho com o mesmo tema do livro, né? Abordar a sexualidade como uma dimensão da vida humana profundamente enriquecedora do nosso ser, mas especialmente do nosso amor. Por isso, o título do livro, que é um pouco a visão de sexualidade com a qual eu trabalho, como um caminho para nós irmos cada vez mais evoluindo nesse amor, que é a nossa essência, né? E eu usei nesse caminho o viés da transpessoal, que foi a mesma formação que o Fabrício fez e que a gente se encontrou lá na Lubrate. E a partir dali eu trabalhei cada vez mais centrada nessa visão de que a sexualidade, que é uma dimensão inerente, inata do ser humano, ela se revela no encontro, ela se revela no outro, né? Então, é claro, ela tem um caráter de fórum íntimo, mas ela se expressa no encontro. E ela é permeada por essas nuances do amor, né? Então, é um pouco isso que eu falo nesse livro e que trabalho ao longo de todo esse tempo que eu venho trabalhando. Você falou, né? Eu tenho uma jornada realmente bastante diferente, né? Comecei como química e terminei como sexóloga. Como sexo e química tem tudo a ver, eu tô Tudo a dentro. ver. Tudo ótimo. E eu vejo que você também é aromaterapeuta e o quanto a química também deve ter contribuído aí para você nesse caminho da aromaterapia, né? Sem dúvida, até hoje. E você sabe que aqui eu tenho desenvolvido um trabalho interessante de aromaterapia como professora de química dos óleos essenciais, né? Oh! Buscando integrar e ajudar um pouquinho a perceber o quanto esses compostos químicos, né, trazem também, não só numa leitura da matéria, do físico, mas trazem uma vibração de energia sutil importante para que a gente também possa passar por esses desafios, né? Então tem sido uma jornada interessante mesmo, Que né? legal. E aí a sexualidade, ela me despertou um interesse muito grande quando eu estava trabalhava como química, mas eu trabalhava como química e como educadora química, né? E estando na escola, eu percebi que a sexualidade era um conceito que, apesar de ser da natureza humana, apesar de ser, né, dessa dimensão de existência humana, ela estava à margem, né? Como sempre, a sexualidade ela é sempre colocada muito à margem, né? Nos processos sociais, socioculturais, nós percebemos o quanto ela vem sendo hostilizada desde Zenon, no estoicismo, enfim, ela vem sendo hostilizada ao longo dos tempos. E aí vovô Freud entra para dar né, começa a ver um outro olhar para a sexualidade. Mas é muito importante que nós compreendamos a sexualidade como algo inerente mesmo, como qualquer outra dimensão. E eu sentia na escola que não era bem assim, né? Então eu falei, não, peraí, vamos estudar esse negócio um pouquinho? Vamos lá, eu quero ver como é que é isso. E acabou que eu entrei voltei para a academia para estudar um pouco, mas eu fui para a faculdade de medicina, né? E aí eu fui fazer uma pós lá e falei, não, peraí, continua na matéria ainda, né? Então, foi quando eu fui fazer a transpessoal, acreditando nesse algo além, nesse transcender, e encontrei um caminho para trabalhar com a sexualidade, né? E aí, assim, agora eu consigo entender
claramente o quanto ela é importante no sentido de elevarmos, né? Essa energia vital importantíssima. Então, assim, entender primeiro a sexualidade como mais uma das dimensões humanas é fundamental. Márcia, eu não sei se você sabe, ou se os nossos amigos que estão com a gente sabem, mas a sexualidade é uma das 4 necessidades básicas de sobrevivência do ser humano, né? Então, assim, às vezes a gente negligencia um pouco, mas é importante a gente recordar isso. Se nós formos falar um pouquinho disso, considerando as 4 necessidades, em ordem decrescente de importância, a primeira necessidade, sede. Ninguém fica sem água, nosso corpo é extremamente alta a quantidade de água, então sede é fundamental para a nossa sobrevivência. A segunda necessidade básica do homem para sobreviver, por ordem de importância, é a nutrição, a fome, né? Pelos mesmos motivos. A terceira, o sono, para repor e também quando acontecem importantes reações metabólicas que nos mantêm vivos. E a quarta necessidade básica é a sexualidade. Aí alguém pode perguntar, mas Antonieta, peraí, sexo? Sexo é importante para sobreviver? Eu não estou colocando aqui uma afirmação sobre a atividade ou a prática sexual. Não. Eu estou falando de algo muito mais amplo que é a sexualidade. A sexualidade é uma dimensão que transcende em muito a atividade, a prática sexual. Né? E por que é que ela é uma necessidade básica? Porque é a sexualidade que está intrinsecamente ligada ao desejo. É ela que impulsiona o desejo. Né? É a pulsão de vida, né, Antonieta? Isso, exatamente. E hoje nós temos um problema sério, por exemplo, de pessoas que morrem por depressão profunda, por falta da pulsão de vida, do desejo de viver. Né? Então, assim, é fundamental que nós olhemos para a nossa sexualidade de um lugar de amplitude muito maior que abrange... Do que o ato, né? Exatamente. Perfeito. E que abrange o nosso desejo de vida. Por isso que eu olho e digo, nossa, que lindo esse outono que está transformando silenciosamente a natureza. Isso me impulsiona. Quer dizer, é importantíssimo para nós vivermos no presente, né? E é muito interessante falando para você sobre isso, porque como viver, como reprogramar hábitos se eu não vivo no presente, se eu não vivo esse desejo? Porque é muito interessante, Márcia, a gente vê muitas pessoas tentando mudar hábitos, mas a partir de um lugar que vem da razão. E essa razão psitácica de repetição, pura e simplesmente de papagaio que fica ali, eu vou mudar, eu vou... Né? E isso não surte um efeito porque isso vem do ego, não vem da essência. Né? E esse vir da essência, ele começa quando eu começo a trabalhar a minha sexualidade de uma maneira saudável e integrando esse desejo de vida ao meu sentido maior, à minha essência, ao meu self. Né? Então, assim, é muito... quando você falou para mim, né? Nós vamos falar a partir do canal oficial, eu falei, nossa, porque realmente tem tudo a ver com a questão da sexualidade, porque é aqui que começa. É nesse desejo, é nessa alimentar essa pulsão de vida. E nós sabemos que realmente se trata de alimentar essa pulsão de vida, alimentar esse desejo. Isso, então sair desse lugar, né, da sexualidade tão deturpada como né, como vem sendo colocada, a sexualidade voltada apenas para a atividade, para a questão corporal. Exato. E ampliar, né, para essa potência de vida, né, para essa energia vital que é o que nos move, é o que nos impulsiona a qualquer mudança. É isso, né? É o que te move a qualquer mudança. Porque a gente, falando, logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos centros vitais, a sexualidade ela está diretamente ligada a essa
intuição, é essa inspiração. Ela está diretamente ligada a isso. Agora, se eu não trabalho de maneira a evoluir essa energia, né, eu fico estagnada num processo muito comum hoje em dia, que é de sexualização da vida. Eu preciso ficar naquele amor-consumo, eu preciso comer, desculpa a expressão, mas é o amor-consumo. E não é comer só pessoas, é comer objetos, é comer... Por isso está gerando esse vazio tão grande em alguns, né, que a gente percebe em relação à quarentena. Porque eu estou presa naquele amor-consumo, naquele amor objetal. E isso me esvazia por completo. Né? Márcia, fazendo um parênteses, no consultório eu tenho tido muitas mulheres e até homens que me procuram, mas eu atendo muito mais mulheres. É interessante a questão da sexualidade. A gente vai chegar lá também, né? Mas na faixa dos 28 aos 35 anos, com falta de libido. Tá? Mas isso é uma consequência que eu chamo de movimento pendular, porque se nós formos pensar um pouquinho, nós, desde a década de 60, 70, nós estamos no movimento de maximizar esse pêndulo até um extremo e agora, né, na tentativa de olhar para isso de uma maneira um pouco mais aberta, a gente está num outro movimento que também é extremo, né? E isso tem gerado essa sexualização. Entre nós, sexólogos, nós dizemos que essa é uma geração que já está entre 28 e 35 com baixa libido, e inclusive isso refletindo até em situações de vida, como eu nunca estou contente com o trabalho que eu tenho, eu nunca estou contente, é uma busca desenfreada objetal fora, né? Que nós estamos chamando de filhos do vazio, porque eu não quero eu não quero compromisso, eu quero só, né? Viver. Então, viver, exatamente. Viver, como se não ter compromisso signifique viver. Exato. Olha, são as relações líquidas, né? Isso, exato. Isso tem muito a ver com a vivência da sexualidade de uma maneira, como eu digo, de sexualização mesmo, né? Do ato, da prática em si, né? E essa falta de vínculo afetivo, ela vem gerando assim, esse vazio que necessariamente vai mexer com essa necessidade básica de sobrevivência. E aí nada faz sentido, né? Então, assim, a gente tem esse desafio. E isso nós entendemos muito tranquilamente a partir da nossa... da negação da nossa essência. Desde que nós nascemos, quando o bebê nasce e ele é entregue ao seio da mãe, ele não tem noção de que ele e a mãe não estão mais num único corpo, né? Para ele ainda há aquela plenitude. E quase que uma certeza falsa disso vem quando ele mama pela primeira vez. Porque ele começa a conhecer o prazer. Né? Quando aquele leite afaga pela primeira vez todo o sistema digestivo do bebê e aconchega com aquele líquido mais gostoso, morninho, o que acontece? Ele começa a descobrir o prazer e aí desperta o desejo. Mas é um desejo de ir além, né, da vivência única, exclusiva sexual. É um desejo de vida mesmo, né? E nós passamos o resto da vida buscando esse prazer. Só que o prazer pelo prazer, a tendência é esvaziar, né? Eu sempre digo também para as pessoas, para todo mundo, inclusive para os meus clientes, eu digo, gente, vocês têm que ter amante. Amante é a melhor coisa da vida. Amante é tudo aquilo que me tira da condição de levar a vida indo. Sabe aquela pessoa que morna, não é? Aquela pessoa que você encontra e diz assim, e aí, como é que tá? Ah, tô indo, né? Estamos indo. Levando.
Ou então assim, e como é que tá aí na quarentena, no isolamento? Nossa, olha, não aguento isso, não aguento aquilo. Ele falou, gente, vamos arrumar um amante? Um amante pode ser um livro, um amante pode ser um hobby, um amante pode ser um artesanato, um amante pode ser uma mandala que eu crio, né? Quer dizer, qual é o seu amante? Quem são os seus amantes, né? Então, assim, buscar amantes é reacender esse desejo para ajudar a gente a entrar no propósito de vida, né? Entrar efetivamente no sentido da essência. Aí eu mudo meu hábito. Aí eu mudo meu hábito, porque eu começo a enxergar a vida a partir de um outro lugar e não daquele lugar de levanto. Tô Eu, levando. com... eu começo a enxergar a vida com tesão, né? Isso! Isso! Né? Né? Exato, Você lembra né? Sem tesão, não tem solução, né? exato. Aí, né? É nesse espaço que mora essa sexualidade que transcende, voltando um pouquinho na questão do livro, né? O que eu falo muito no livro eu trabalho na verdade, eu trabalho com dois autores, que é a doutora Vera Saldanha, para trabalhar transpessoal, a quem eu reverencio sempre. Eu falei que eu entrei na Lubrate, eu estou lá até hoje. Até hoje estou na diretoria, nunca vai sair. E um outro autor que ela prefaciou o livro com muita honra, eu fiquei muito feliz, né? Eu me sinto bastante honrada. E com o Jean-Yves Leloup, que apresentou o livro, que também foi uma graça na minha vida. E ele trabalha com uma escala do amor, né? E claro, utilizando essa escala do amor, eu coloquei o viés da sexualidade justamente para tentar abordar o encontro, né? E um dos primeiros amores que o Jean-Yves coloca muito é esse amor do bebê pela mãe. Ele quer comer a mãe, ele quer se nutrir da mãe, né? Esse amor consumo. Um segundo, um estágio um pouquinho mais evoluído, é esse amor posse. É muito louco isso também, né, Márcia? Porque muitos casais estacionam nesse amor posse. Ela é a minha mulher, ela não trabalha fora. Ele é o meu marido, ele não joga futebol às quartas-feiras. Umas coisas de posse mesmo, né? Quer dizer, a gente percebe muito isso e o quanto o amor está estacionado ali e a sexualidade, por sua vez, também, né? Então, a gente percebe muitos casais que não se dão oportunidade de elevar um pouquinho mais, de olhar com um olhar erótico, mas não um olhar erótico pura e simplesmente da corporalidade, mas um olhar erótico daquilo que encanta. Da admiração, né? Né? O que me encanta? O que me encanta nessa relação, nesse ser? Né? Ou então elevar um pouquinho mais e olhar para esse ser a partir de um amor amizade, de um amor harmonia, né? Ou olhar um pouquinho mais e aí sim olhar para esse ser e dizer: eu tenho um amor com paixão por ele. Eu sofro com ele. Eu me alegro com ele, com esse ser. Não é? Quer dizer, esses estágios proporcionam a vivência da sexualidade de uma maneira muito mais plena, muito mais com gozo. Um gozo que transcende a corporalidade e habita no sagrado, que é essa intenção, né? Até que a partir disso você começa a fazer serviço. Como, por exemplo, eu não vou para o Brasil, mas eu vou fazer um webinário com vocês. Entende? Quer dizer, né? Outro dia me perguntaram: nossa, Antonieta, como que você consegue estar casada há 40 anos? Né? Você vai falar para mim, é fácil? Imagina que é fácil. É dia a dia, né, Antonieta? É dia a dia. É dia a dia, mas é transcendendo o olhar, né? Exato.
é transcendendo o olhar. Exato. Não dá para meu marido olhar para mim e ver aquela menina que ele viu lá atrás, e muito menos eu olhar para ele. Mas, por outro lado, eu tenho um olhar de encantamento por tudo o que ele vem me proporcionando, e a minha família e vice-versa. Eu tenho certeza disso, né? Então, assim, é um pouco esse o olhar transpessoal desse amor que nasce desse desejo, que nasce dessa sexualidade. Antonieta, isso é tão real que você está falando, tão real. Nós, em meados de março, eu e Fabrício começamos a fazer algumas lives no domingo e a gente chama de papo de casal, né? Porque a gente tem sido muito procurado por casais, inclusive, né? Justamente com essa pergunta, né? Peraí, como assim, né? Me relacionar com alguém durante, no nosso caso, 28 anos juntos, né? 26 de casado e 28 juntos. Como assim, né? Como isso pode dar certo, né? E é exatamente o que a gente traz, né? É você olhar, você buscar alimentar todos os dias. Qual foi aquele primeiro olhar que você teve para aquela pessoa? O que te despertou, né? Qual foi a química que você, quando você olhou para aquela pessoa, o que você admirou nela, né? Eu acho Exato. que esse é o maior segredo, a gente alimentar, né? Isso, e atualizar, como você falou. Não adianta meu Isso. marido olhar para mim, né, e lembrar da menina que eu fui há 28 anos atrás. Essa menina, ela existe dentro de mim, né? Ela E é muito existe dentro de mim, mas as coisas vão mudando. Nós mudamos todos os dias, né? exato. E a gente percebe muitos casais, claro, eu não estou dizendo aqui que não existam desencontros, mas a gente percebe muitos casais que acabam se separando, mas continuam buscando no outro algo que eu digo que é uma das piores ilusões dessa nossa sociedade contemporânea, que é a tampa da panela, a metade da laranja. Ela não está no outro. Não. Ela não está lá, ela está em você. Quer dizer, é muito bom eu tentar responsabilizar o outro por me fazer feliz, porque se eu não sou o outro, é culpado? É muito louco isso, né? Mas assim, não, ele é a tampa da minha panela. Ele nunca vai ser a tampa da panela de ninguém, ela nunca vai ser a metade da laranja dele, né? Essa é uma ilusão horrível, porque realmente eu coloco nele a missão de me fazer feliz. E ele vai me frustrar, com certeza, né? Porque eu projetei, eu idealizei. Eu costumo dizer para as mulheres, né? Quando você olhou para ele pela primeira vez, intoxicada pela paixão, pelas dopaminas, endorfinas, porque a paixão é um estado de toxidez muito alto, né? É química pura. Você olhou para ele e falou, gente, é um filé mignon da minha vida. Esqueceu que ele vem com rabada, com colchão duro, ele vem com tudo. Ele vem com tudo. Aí, quando a rotina se instala, você fala, gente, onde estava aquele colchão duro que eu preciso cozinhar não sei quanto e não estou achando? Não tá... Agora revelou. Então, Isso. assim, é muito difícil você projetar no outro o príncipe e a princesa. Por outro lado, o que você falou é fundamental. E existe uma variação aí, mas é fundamental. O homem, mais do que ser desejado, ele quer ser admirado, né? Ele necessita disso para transcender essa sexualidade para um amor que vai ser cultivado na afetividade, né? E a mulher também, ela quer ser admirada, mas ela também quer ser desejada, né? Com certeza. E esses segredinhos, eles não estão fora e não estão tão longe do cotidiano. Na verdade, é necessário que a gente subverta essa rotina. Não dá, efetivamente, não dá para nós
mantermos em sexualidade uma rotina prévia, né? É necessário que o outro nos subverta, mas é necessário que também nós transformemos essa rotina de alguma maneira nesse afeto nutrido, para que assim é o contrário, assim a sexualidade ela vem de um outro lugar e ela se transforma também, ela transcende o. Eu acho que isso que você está trazendo agora vai ao encontro disso que o Gustavo trouxe. Ó. Quando você fala desses níveis, olhar do amor, posse, compaixão, é possível um casal que deu um passo acima por algum motivo dar um passo atrás? Com certeza, com certeza. E eu digo mais, o casal que tenta não vivenciar o passo a passo e pular etapas, e digamos assim, eu vou colocar uma experiência muito comum, principalmente em buscadores, Márcia. O que acontece? Os casais que são buscadores entre si, eles buscam essa evolução, no sentido espiritual que eu estou dizendo. Eles buscam essa evolução. E muitas vezes eles buscam essa evolução juntos. Mas isso é tão individual, isso é tão idiosincrático, eu diria, uma palavra que até, né? Mas, enfim, é tão individual que, às vezes, lá acontece um desencontro num nível mais elevado. E aí, automaticamente, isso tende a vir para trás. É muito necessário que ambos vivam cada etapa. É difícil você pular essas etapas. Por quê? Porque ficam lacunas do viver. Ficam lacunas. Por exemplo, digamos que eu chegue até a compaixão, mas se eu não viver a minha sexualidade corporal junto com o meu parceiro de uma maneira que eles se descubram entre si, eu caio. Eu caio. Entende? O que eu estou dizendo é bem didático do ponto de vista da escala, mas a gente nota isso no dia a dia. O quanto é importante, né, Antonieta, o trabalho individual de cada um, o reconhecimento do indivíduo na relação. Isso. Né? Porque antes de ser um casal, dessa vivência, né, sexual, existe a vivência sexual individual, né? Essa pulsão individual. E existir o gozo de Santa Teresa d'Ávila, para que a gente possa viver junto. Que é um gozo sexual mesmo por Jesus, por Cristo, mas é necessário que eu viva isso. É muito interessante isso. Muitas vezes você está num caminho espiritual, você quer que o seu companheiro esteja nesse mesmo caminho. E olha, eu vou dizer mais. Casais acabam se afastando por isso. Né? Como eu estou num caminho de descoberta tão lindo, por exemplo, no budismo, como ele não está nesse caminho, né? Então, assim, não dá para eu me submeter. À medida que eu me submeto, eu acabo deixando o meu desejo, né, de lado. Perfeito. Né? E aí é difícil mudar o hábito. É difícil. Eu não consigo. Eu volto, né? Então, é muito interessante. Na verdade, assim, é algo que eu venho percebendo, inclusive, no consultório, muito, né? Atendendo online agora, eu já atendia assim, as pessoas de fora do Brasil, agora eu estou atendendo todo mundo, né? E eu tenho percebido o quanto que, nesse isolamento, isso tem ressaltado. Porque são homens e mulheres, maridos, companheiros, homens e homens, mulheres e mulheres, companheiros que vivem 24 horas diuturnamente juntos, né? Então, não é só o encantamento que eu descubro, não é só o filé mignon, né? São as outras partes. Exatamente. E aí, assim, o trabalho de fazer com que, primeiro, é necessário que eu volte para mim e não espere no outro. Eu não deposite no outro.
Poxa, mas ele está vendo que precisa fazer o trabalho, né? Como ele não vê que, sabe, coisas pequenas que começam a tomar um vulto cada vez maior. E aí vem uma questão que é muito importante nesse caminho da sexualidade, que é o diálogo. Que é o diálogo franco, o diálogo aberto, sobre esse desejo de viver. Não deixa de ser um desejo de viver juntos. Né? Não deixa de ser uma pulsão de vida comum. Viver esse encontro amoroso. Né? Então, algo que também, hoje em dia, a gente tem buscado ajudar um pouquinho a estabelecer novamente esse diálogo a partir não de um olhar da rotina, desse isolamento ou dos medos, como eu disse no início, mas a partir do que os dois têm para caminhar juntos, né? Para caminhar paralelamente. Né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente tenta mostrar que nós não nos completamos no outro. A oportunidade de inteireza está em nós, está em cada um, não nessa ilusão necessária de totalidade a partir do outro, mas que esta busca, ela reverbera no outro, porque se eu me encontro, necessariamente, eu não deposito uma carga, né, no meu parceiro, na minha parceira, enfim, eu não vou até ele em busca de completude. Eu estou completa, eu estou plena. Agora, não é fácil. Por quê? Porque essa busca a nós mesmos é uma busca que precisa de uma escuta interna, né? Uhum. Eu gosto muito de usar algumas metáforas, mas tenho duas metáforas que eu gosto muito. Uma, inclusive, que eu sempre uso quando trabalho, que são as pérolas, né? As pérolas, primeiro, deixam a mulher, trazem à mulher essa lembrança de como a energia do feminino é forte, de como essa energia é empoderadora. Eu não gosto desse termo porque está tão banalizado, mas, né? Uhum. Enfim, mas as pérolas, elas se formam de uma maneira incrível, porque a ostra consegue transformar aquele grãozinho de areia de sujeira numa existência... Uma preciosidade. Pronto, isso é o encontro amoroso, a partir de uma sexualidade saudável, né? Ou ainda, como eu sempre digo para os adolescentes, mas que serve muito para nós, e não sou eu que digo isso, é Françoise Dot, que é uma sexóloga francesa, ela diz assim, olha, as lagostas, quando elas estão para perder a casca e elas percebem que vão perder, elas entram numa caverna. E elas ficam ali até que a nova casca seja totalmente reconstruída e elas estejam confortavelmente seguras para se lançar novamente. Essa é uma metáfora que eu adoro, porque, na verdade, né, nós só conseguimos reacender para essa vida plena, para esse desejo de ir além, se eu entro na minha caverna, se eu olho para as minhas dores, se eu olho para a falta de uma proteção minha, e não que o outro vai me dar, né? Então, se eu olho para isso, se eu escuto esse interior da minha caverna, né? E nós estamos indo para uma lua que favorece isso, da minguante para a nova, né? Então, aí sim, eu consigo olhar e sentir a floresta crescendo ao meu redor, né? Então, assim, é um pouco desse caminho de fazer amor consigo mesmo que me permite evoluir até os níveis mais elevados da sexualidade, que é quando, inclusive, a gente está... Eu vejo, sinceramente, eu vejo pessoas de tenra idade com pouca experiência nesse sentido, né? Realmente a gente precisa viver uns anos aí, né? Para entender que nós podemos restabelecer a nossa completude que nós perdemos quando nascemos
amando-nos primeiramente a nós mesmos, consciente da nossa natureza de sombra e luz, frágil e forte, ora frágil lá dentro, forte aqui fora, caótica, ordenadora também, né? Essa existência dual. Que somos nós, né? Que somos nós. Exato. Humano e sagrado ao mesmo tempo. Isso. Só essa vivência plena dessa dualidade me faz transcender, que é o que o Gustavo perguntava, né? Quer dizer, como que eu posso... Eu não consigo chegar lá em cima e me manter naquele nível elevado. É necessário que eu faça esse caminho evolutivo, né? E a sexualidade, ela permite isso de uma maneira muito pulsional mesmo, né? Porque nós somos capazes de, por uma paixão, fazemos loucuras por uma paixão, né? Fazemos loucura. E se ficamos presos na paixão, nós percebemos que a gente se esvazia e, ao mesmo tempo, não encontramos aquilo que buscávamos. Por outro lado, se nos permitirmos essa elevação dessa energia da sexualidade, e agora falando um pouco dos centros vitais, eu consigo ascender a níveis que nós chamamos de espirituais mesmo, né? Então, trabalhar esse centro vital da sexualidade é fundamental. É o centro vital da água, é o centro vital da cor laranja, né? Então, é importante. Eu digo para as mulheres, gente, assim, fazendo uma piadinha, um parênteses aqui, gente, é a cor da cenoura, vamos, né? Vamos lá, não é? Então, assim, trabalhar com esse centro vital é muito importante. Uma automassagem, né? Uma aromaterapia, um abraço, um autoabraço. Esse autocuidado é fundamental. Nós somos seres erógenos, mas a erogenidade de cada um é diferente, principalmente das mulheres, né? Eu digo que o órgão mais sexual que nós temos é a pele. Esse é o órgão mais sexual que nós temos. É o toque. Então, assim, eu estou sentindo uma falta de alguns abraços, então eu chego aqui em casa e falo, pelo amor de Deus, me abraça, me abraça, né? Então, assim, esse autocuidado, sabe? Eu vou ficar em casa, vai ficar em casa, arruma o seu cabelo, põe uma roupa bonita, fica bem arrumada, tá? Não interessa, isso é um autocuidado. E na sexualidade, tá? Eu não posso me esquecer de algo que é o corpo. Ela acontece na corporeidade, ela acontece no corpo. Então, eu cuidar desse templo sagrado chamado corpo é fundamental. É corporeidade e fantasia. Então, se eu não cuido, como que eu quero que o outro cuide para mim ou que eu desperte no outro? Ah, mas ele... Né? Mas e você? O que você faz por você? Isso. Né? Tá? Então, assim, e eu digo para você, Márcia, essas mudanças de hábito em relação ao autocuidado, ao toque em especial, eles influenciam tremendamente em algo que é desse centro vital da sexualidade, que é a autoconfiança. É aqui que nasce a autoconfiança. É na sexualidade. Assim como é aqui que nasce a culpa. É na sexualidade. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito este centro vital para poder transcender e alcançar a autoconfiança plena. Né? Para isso, a gente precisa desses cuidados, que são fundamentais. E assim, eu sinto que na nossa cultura são oferecidos muitos recursos do ponto de vista material. Então, assim, tem isso, tem aquilo, tem creme, tem não sei o quê, tem muitos recursos que estão disponíveis e tudo bem, eles podem ser utilizados, mas os recursos internos são fundamentais. São fundamentais para que eu não espere
que alguém realize algo por mim. Porque senão, assim, aquele produto é milagroso, eu vou lá e compro, né? Eu vou lá e compro. Eu volto no amor-consumo. É objetal, eu só mudei o objeto. Né? Então, é muito importante que esses recursos sejam despertados do meu interior. Porque os aspectos socioculturais estão aí. Eles influenciam, sim, a sexualidade. Mas o movimento, o mote, é interno. Né? É um movimento natural, porque nós somos seres sexuados. Mesmo os celibatários são sexuados. Não adianta dizer, eu vou negar. Não, não. Você, eu e todos nós somos seres sexuados. A maneira como eu vou lidar, né, com essa minha sexualidade, vou transformar, ou vou sublimar, ou vou... Enfim, isso vem de uma capacidade interna e de uma vontade de mudar o que eu estou vivenciando. Perfeito. O Fabrício colocou agora, ó, como é importante falarmos sobre isso, dialogarmos sobre esse tema, conversarmos sobre aquilo que flui e também sobre aquilo que está emperrado, né? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa ali, né? Com a pessoa, com a sua própria sexualidade, né? E muitas vezes ela nega ao parceiro o ato sexual. O que está acontecendo? É uma negação do parceiro? Não. Às vezes é uma questão da própria pessoa, né? Que ela está observando nela, que ela já tem esse recurso para perceber nela e ela pode trazer isso. E quando ela traz isso para esse diálogo, para essa relação, o parceiro pode compreender que não tem a ver com ele. E aí falando dessa sexualidade corpórea mesmo, né? Sim. Do ato em si. Isso. E também a sexualidade, assim como ela é de fórum social, como eu disse anteriormente, ela é de fórum íntimo. Tem um véu que cobre. E esse véu guarda tabus, guarda traumas, guarda as lembranças não muito agradáveis, né? Por exemplo, às vezes os pais negligenciam um pouco as crianças né, eu costumo dizer para os pais, quando eu dou aula de educação sexual, eu digo, gente, não é porque ela tem 1 ano ou 2 anos que ela não capta essa energia. Então, não é possível vocês praticarem, por exemplo, um ato sexual na frente ou dormindo no mesmo quarto que uma criança, né? A gente sabe que quantas pessoas chegam no consultório, eu me lembro de barulhos, eu me lembro... E isso gera um distanciamento. Então, há traumas, há tabus. E essas experiências, elas têm que ser reveladas muito devagar, muito gentilmente, com uma compreensão do outro. Isso que você falou, não está no outro, está na minha experiência, né? Então, esse respeito com relação a esse véu, ao desvelar esse véu, ele só pode ser vivenciado no cuidado amoroso. De uma maneira que transpõe essa fusão de corpos, mas que atinge uma vontade de acolher o outro nesse cuidado afetuoso, amoroso, né? Então, isso que o Fabrício fala é muito sério, porque é corpo, sexualidade é corpo, mas sexualidade é alma. Sexualidade é experiência de vida. Né? Então, ela é criatividade, ela é pulsional, ela é erótica, mas ela é amorosa, ela é uma experiência de alma, de vida de cada um. Então, é necessário que isso seja vivenciado a partir dessa experiência de troca que nós dizíamos anteriormente. Então, o encontro é um encontro de troca onde eu respeito o véu que cobre a sexualidade do outro. E aí eu vou descobrindo bem devagar, né? Ela completa e integra os outros níveis, né? Os níveis da consciência que abrangem essas experiências, às vezes floridas e às vezes
experiências de lagartas disformes mesmo, né? Então, Traumáticas, né? traumáticas, Uhum. traumáticas. Então, ela faz um papel de ponte mesmo entre essa matéria e essa alma que transcende, que busca atingir o espiritual, né? Então, ele tem razão, precisa ter um cuidado com relação a isso. Ai, puxa vida, né? Que triste dizer que a gente só tem 5 minutos. Uau, já eu falei Voou, demais, hein? voou. Nossa, voou, Antonieta. Esse é um assunto assim maravilhoso. Gostaria muito de te receber mais vezes aqui. As Ah, portas estão super abertas, mas assim, só para te posicionar, só temos 5 minutos. tá bem, tá bem. Então, eu gostaria de, se for possível, fazer um exercício para nós ativarmos realmente essa nossa energia, especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando. E aí eu vou propor para você, então, da gente fazer uma experiênciazinha, tudo bem? Perfeito. Então, vou convidar todos vocês a sentarem um pouquinho mais acomodadamente, onde vocês estão. Busque essa posição confortável do seu corpo, esse templo sagrado que habita a sua sexualidade. E perceba esse corpo respondendo ao seu comando de estar numa presença receptiva, uma presença amorosa. Isso, feche os olhos e concentre a sua atenção na respiração. No ar que entra pelas suas narinas, no ar que sai das suas narinas. Inspire esse sopro sagrado que nutre as suas células. O hálito daquele que é e que alimenta todo o seu ser. E expire crenças limitantes sobre a sua sexualidade. Expire preocupações, inspire, expire. E então convido você nesse momento a colocar suas mãos sobre o seu ventre. Acolha o seu ventre em suas mãos e busque sentir a sua respiração a partir dessa região. Ao inspirar, sinta a expansão do seu ventre e ao inspirar, sinta que ele se contrai e busque fazer esse movimento harmonizando com a sua respiração. Repita gentilmente esta respiração pelo ventre por umas 3 ou 4 vezes. Essa é uma respiração plena. Sinta o seu corpo mais relaxado, centrado. E essa inspiração atinge de maneira plena a sua inspiração intuitiva. Comece a perceber que a energia ao seu redor é plena, é uma energia acolhedora, cuidadora, que está ao seu redor. Sinta a presença dessa energia te envolvendo. E imagine que essa energia tem uma luz. É a luz dourada do cuidado e da proteção. Deixa que essa luz te banhe e atinja o seu ventre. Deixa que ela suba, atinja os seus pulmões. A luz dourada é incompatível com qualquer energia densa que está ao redor deste planeta. Ela não pode atingir você. Sinta somente a luz dourada atingindo os seus pulmões e agora o seu coração. Imagine que deste centro cardíaco ela se irradia para todo o seu ser.
essa mesma luz que liga o seu ventre e o seu coração atinge agora o seu terceiro olho. E a partir do seu terceiro olho, ela se irradia